Aí. Me confirmem, por favor, se vocês estão vendo a telinha, que está escrito constelação sistêmica, azulzinha. Érica, tá ok? Érica tá fugindo, tá ok? Tá ok? Então tá bom. Então agora a gente vai entrar neste assunto que eu sou suspeita a falar qualquer coisa. Eu sou apaixonada por constelação sistêmica. Tem algumas pessoas que estão aqui hoje e não me conhecem, não conhecem a Érica, ou me conhecem e não conhecem a Érica, ou conhecem a Érica e não me conhecem. Então, eu quero começar fazendo uma apresentação aqui. Primeiramente, meu nome é Graziela Brizola, para quem não me conhece ainda, para quem me conhece fica repetitivo, mas está tudo bem. Eu sou fundadora da Escolhidos de Santiago. A Escolhidos de Santiago nasceu no caminho de Santiago de Compostela. Desde então, eu batizei a empresa com o nome de Escolhidos de Santiago por conta do caminho. Sou psicanalista clínica, comendadora pela Brás Líder de São Paulo, facilitadora sistêmica ancorada em pedras pelo Instituto da Jane, lá em São Paulo também, especializada em constelação pelo Instituto Bert Hellinger, que é a Hellinger Schule do Brasil, hipnóloga clínica, palestrante pelo Instituto Gente, faço parte da equipe do Roberto Chiniachique em São Paulo. Minha primeira graduação, especialização e ainda atuação é na área de mercado internacional. Sou especialista em Leadership Competence e instrutora na Liga de Coaching Brasil e coautora no livro Emoções do Caminho, que fala sobre o caminho de Santiago de Compostela. E por isso, o convite para escrever uma parte do livro. A Érica. Érica, abre seu microfone aí, se apresenta você, por favor. Eu sou Érica, psicanalista pelo CEFA, Centro de Formação de Saúde Mental lá de Campinas. Sou pedagoga sistêmica pelo Instituto da L. Vieira da Fonseca. Que bom que você fez essa colinha aqui, gostei, obrigada. Sou formada em História pela Unimep, né? Sou professora na prefeitura lá de Capivari, no ensino fundamental. Trabalho com os adolescentes de 12, 13, 14 anos. E facilitadora e docente agora, né, do Escolhido de Santiago. Me formei com a Grazi na constelação sistêmica e agora estou atuando agora como professora aqui também. Eu adoro ser professora e estudar, pesquisar e um pouco do conhecimento. E eu agradeço a oportunidade, viu? Valeu. Essa é a Érica, para quem não conhece. E agora a gente vai entrar definitivamente em quem importa, não que nós não importemos, mas a gente está abaixo desses dois grandes, né, que são Bert e Sophie Hellinger. O Bert é o pai das constelações. Tá? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, só conhece a constelação como um todo, o Bert, ele é o pai das constelações sistêmicas. Ele não criou a constelação sistêmica, ele descobriu as constelações sistêmicas. Então, para quem não conhece o currículo do Bert Hellinger, porque eu já vi muita gente falar N coisas sobre o Bert, ele nasceu em 1925, estudou filosofia, teologia e pedagogia, né, Érica? Aí, ó, tua praia. Trabalhou 16 anos como membro de ordens missionários católicos com os Zulus na África. Se tornou psicanalista em Viena, desenvolveu a sua própria abordagem de constelação familiar a partir das experiências com dinâmicas de grupo, terapia primal, análise transacional e outros processos que incluem a hipnose terapêutica, que a gente vai ver daqui a pouco. Em 1982, recebeu o reconhecimento como psicoterapeuta não médico no campo da psicoterapia maior. Escreveu mais de 100 livros que foram traduzidos em mais de 30 idiomas. Então, esse é o pai das constelações. E a Sophie, que é a segunda esposa do Bert, ela é hipnoterapeuta, ela é formada em PNL, né, Programação Neurolinguística, terapias energéticas, tal healing, que agregou muito às constelações. Foi quando ela trouxe um pouco para dentro das constelações do Cosmic Power. Cromoterapia e constelações familiares com o Bert. Ela trabalhou 14 anos como dirigente em departamentos de psicologia em centros de saúde na Alemanha e junto com o Bert desenvolveu as novas constelações. Trouxe o Cosmic Power, que integrou as constelações. Por que novas constelações? Porque antigamente
Se você pegar vídeos antigos do Bert, você vai observar que quando ele fazia as constelações eram muito, entre aspas, conversadas. Ou seja, enquanto a constelação estava acontecendo, ele ia fazendo perguntas para as pessoas. Como você se sente? Como você está? Você está bem aí? Não está bem aí? O que você se sente perto dessa pessoa, perto daquela? Olha para aquela pessoa, como você se sente? E assim sucessivamente. Com o tempo, ele e a Sophie foram percebendo que quanto mais eles falavam na constelação, mais a constelação se tornava guiada, manipulada. Então, foi se tirando as informações das constelações. Hoje, se você observar uma constelação dentro de um ambiente feito pela Hellinger, você vai ver que as constelações, as pessoas entram mudas e saem caladas. Dependendo do facilitador sistêmico, ele pergunta qual é o tema que a pessoa quer abordar e etc. Outros facilitadores sequer perguntam o tema que a pessoa vai trabalhar. Por que não perguntar o tema? Porque não há necessidade, tá? Pode parecer estranho, a gente tem aquele costume de racionalizar todas as coisas, né? Então, automaticamente, a gente tenta trazer isso para o racional. Ah, mas se eu não falar meu tema, como é que a pessoa vai saber o que eu quero constelar? O facilitador, ele sabe o que você quer constelar através do que a gente chama de campo da morfogênese, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente sabe essas informações, a gente sabe, tem uma aspas aí também, porque o facilitador não sabe nada, quem sabe é o campo, mas vamos botar uma aspas, até a gente explicar isso, a gente sabe através do campo sistêmico. Então, as novas constelações tiraram todas as perguntas, todos os questionamentos, para que a constelação não fosse manipulada. Essa manipulação, ela não é consciente, era uma manipulação inconsciente. Ficou muito claro que era uma manipulação inconsciente. Por quê? Porque vamos supor que você tem um problema com a sua mãe. Aí você entra como representante numa constelação, aonde você vai ser o filho e de repente entra a mãe dessa pessoa. E você tem problema com a sua. Automaticamente, quando você sabe que aquela pessoa representa uma mãe, pode ser que você no campo inconsciente se veja como filho e aquela pessoa como sua mãe. Então, automaticamente, você já vai se colocar na posição de defesa ou na posição de ataque da outra pessoa. Então, todas as informações foram sendo tiradas. Porque se o campo contém todas as informações, por que é que a gente precisa falar sobre isso? Então, eu via antigamente nas constelações, a pessoa sentava do lado do facilitador, o facilitador perguntava, mas qual é o tema que você quer constelar? Grazi, eu sempre peço para a pessoa dizer em uma palavra. Uma palavra é suficiente. Saúde, finanças, trabalho, relacionamento, enfim. Uma palavra. Mas, às vezes, a pessoa tem necessidade da fala. Daí, ela não precisa de uma constelação. Ela precisa de terapia. Se ela tem necessidade da fala, ela precisa de terapia. Porque tem muita gente que vem e a gente pergunta assim, e aí, o que você quer constelar? Qual que é seu tema? Aí a pessoa começa a falar, isso é teórico, tá, gente? Mas eu já passei por isso. Mais ou menos assim, olha, em 1500 encostou as caravelas no Brasil e aí laçaram minha bisavó. A partir daí começou o problema na minha família. Pronto. Abraço. A pessoa vai contar a vida da família dela desde 1500 até 2020. Não tem necessidade. Isso é necessário dentro do ambiente psicoterapêutico, num setting psicanalítico, com psicólogo, com psicanalista, etc. Na constelação, não. E aí, para a gente seguir, é interessante entender a palavra constelação. Por quê? Porque a palavra constelação, ela vem de um termo alemão. Ela não foi criada no Brasil, ou melhor, ela teve que ser criada no Brasil. A palavra em alemão é Aufstellung. Quando a gente traz algumas palavras de outros idiomas para o nosso português, algumas palavras não têm tradução. E Aufstellung, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, não ficaria legal. Digamos que Aufstellung, ela quer dizer colocação, representação, disposição. O ato de colocar as coisas no seu devido lugar, de dispor as coisas. E aí, como que a gente dá o nome de algo que em alemão é tão simples? É Aufstellung. E como que a gente traz isso para o português?
a ideia foi de colocar constelação, tendo aí uma observação da constelação, né, sistêmica do nosso céu. Mas não é relativa à constelação sistêmica do nosso céu. É simplesmente porque teve que trazer essa palavra de alemão para o português de uma forma que fizesse sentido. Então, quando a gente olha para o céu, talvez as estrelas que a gente está vendo, ou melhor, as luzes que a gente está vendo lá em cima, uma ou outra, já nem existe mais. A gente tem a visão, nós temos a influência daquilo, mas talvez ela não exista mais. Mas a luz está lá por conta do tempo que ela leva para chegar até aqui. Aí, essas luzezinhas que você vê são só a primeira parte de muitas e muitas e muitas coisas que tem por trás que não é visto, que o Bert chama de pano de fundo. Então, quando a gente olha para cima, aquilo que a gente vê é só uma parte de tudo que existe por trás daquilo que a gente não vê, que a gente não faz ideia. Então, o termo constelação, a palavra constelação, acabou fazendo sentido dentro do Brasil por conta desse âmbito. Inclusive, para quem gosta de leitura e de repente for ler algum livro do Bert, precisa tomar muito cuidado com a leitura, porque às vezes a pessoa pega a leitura do Bert e traduz tudo ao pé da letra, exatamente como está no português. E muitas palavras foram traduzidas de uma forma que fique entendível, porém não é exatamente aquilo que ele está querendo dizer. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado por conta da tradução. Acabou tendo de ser adaptada ao nosso idioma. Então, quando a gente fala em constelação, nós estamos falando de Aufstellung, tá? Que é uma palavra em alemão, é um termo em alemão. E a constelação, efetivamente, ela é a junção, a formação de tudo isso aqui que vocês estão vendo. Fenomenologia, análise transacional, grito primal, programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, lealdade transgeracional, gestalt terapia, teoria geral dos sistemas, campo morfogenético, teoria do campo, psicanálise, psicodrama, reconstrução familiar e alinhamento de forças naturais do povo Zulu, ou seja, o período que o Bert trabalhou com o povo Zulu, enquanto ele era missionário da Igreja Católica, também ajudou a desenvolver a constelação como experiência de vida, como observação, e algumas coisas, e uma das coisas que ele comentava que era mais importante que ele observou quando ele trabalhou com o povo Zulu, foi que ele ia muito de tribos em tribos, e essas tribos não se conheciam, porém elas tinham forma de trabalho, de mentalidade, de tratamento com o povo, muito parecida. A forma de honrar os antepassados, a forma de olhar para a história de cada um, a forma de tratar as pessoas como um todo, a hierarquia, o equilíbrio, enfim. Todas essas pontas ele foi observando, e isso ajudou muito a desenvolver as três leis da constelação. Vocês vão ver que eu vou fazer muito assim, mas depois eu vou explicando, tá? Não são anteninhas, são aspas, tá? Depois eu vou explicando para vocês. Viva a vida é uma festa. Por que eu coloquei essa capinha aqui? Se você quer entender um pouco melhor sobre constelação a partir de um filme, existem vários filmes sistêmicos, mas esse daqui, para mim, e dentro de várias observações de vários facilitadores, é um filme fantástico. Se você não teve a oportunidade de assistir ainda, assista. E aproveita para assistir depois dessas aulas, que aí você vai olhar com uma visão sistêmica. Se você já assistiu, assista novamente com uma visão sistêmica. Porque aí você vai ver como esse filme traz praticamente tudo o que o Bert mostrou, inclusive o campo da morfogênese. Ele mostra muito isso, essas questões da percepção, já numa das primeiras falas do menino, que é o personagem principal. Vale muito a pena assistir esse filme dentro desse olhar sistêmico, tá? Fora do olhar também, porque o filme é maravilhoso, mas assistam dentro desse olhar sistêmico. E aí, quando a gente fala de 3 leis, o que é que a gente está falando? A gente está falando disso aqui, tá? Uma palavra que o Bert não gostava muito era dessa questão de leis, né?
ele sempre dizia que ele não criou leis. Por quê? É mais um problema de tradução que nós temos aqui. Porque em alemão, essa palavra quer dizer ordem, mas é ordem de organização. É ordem de cada um ter a sua ordem. Ordem de hierarquia, ordem de equilíbrio, ordem de pertencimento. Então, ela é ordem. Mas, na hora que ela veio para o Brasil, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. A hora que ela veio para o Brasil, foi uma palavra que teve que ser adaptada. Então, automaticamente, foi colocado no Brasil como leis, mas que o Bert coloca como ordens. Tá? Então, ordens do amor. Mas não é uma ordem de você ordenar algo. Eu mando, você obedece. É uma ordem de organizar algo. Existe uma diferença gritante da mesma palavra, tá? Em situações diferentes. Então, observem isso. Segundo ele, se alguma dessas ordens não for cumprida, a próxima geração vai trazer com ela. E isso vai se repetir, e se repetir, e se repetir, até que nasça alguém diferente dos demais, que são as chamadas ovelhas negras, que eu e a Érica estavam até falando sobre isso hoje, num momento do dia aí. E essas ovelhas negras, elas nascem para que elas olhem pelo sistema e quebrem paradigmas. Então, quando eu falo para vocês desse filme, A Vida é uma Festa, é exatamente isso que vocês vão ver. Esse menino, ele vem para quebrar um paradigma. Algo que sempre aconteceu, não vou dar spoiler, porque eu não sei se todo mundo assistiu, mas algo que sempre acontecia na família. E aí, de repente, ele vem para quebrar tudo isso, para modificar essa família, para mostrar para essa família que as coisas precisam ser diferentes, que devem ser diferentes. E ele nasce para isso. Então, quantos de vocês nasceram para quebrar paradigmas? Se eu fosse responder isso agora, e eu vou, porque eu sou dessas, a Érica já está ali, ó, se coçando de vontade de responder também, porque eu conheço. Todos nós nascemos para quebrar paradigmas. Todos nós. Por quê? Porque senão a gente não estaria aqui. Senão a gente não estaria buscando a evolução, buscando o conhecimento, independentemente de se vai ser aqui comigo ou se vai ser com outra pessoa e etc. Isso já mostra que você é diferente, talvez, do restante da tua família. Que você está quebrando alguns paradigmas que talvez a tua família trouxe como uma regra até então. Tá? Então, essas 3 leis, ou ordens, que são as ordens do amor, elas vêm para mostrar para a família que existem regras a serem seguidas, e não dentro daquela teoria de que regras são feitas para serem quebradas. Então, hierarquia. Quando a gente fala de hierarquia, parece uma coisa muito simples. Quem vem primeiro, precede. Então, eu respeito os meus pais, eu respeito os meus avós, os meus filhos me respeitam, e assim sucessivamente. Parece muito simples, quase clichê, né? E normalmente quando a gente fala sobre hierarquia, equilíbrio, pertencimento, a pessoa normalmente vira e fala assim: ah, mas isso aí eu já sei. Legal, você sabe por que não faz, querida? Não faz. Porque não é tão simples na prática. Você olhar para os pais e entender que você respeita os pais, que os pais, independentemente de você acreditar que eles são errados, eles são os pais certos. É difícil você olhar para as dificuldades da sua história de vida, né? E entender que, independentemente do que você passou, você teve os pais certos. É difícil para uma pessoa que, de repente, foi colocada para adoção, entender que a decisão dos pais foi a correta. Então, é muito difícil. A adoção dá uma aula, assim, de 2, 3 dias fácil. Eu tive aula ontem, inclusive, acho que pela 15ª vez, eu tive aula ontem de adoção com o Sami Storr, que agora eu estou estudando direito sistêmico. Então, essa questão de olhar para os pais e entender que eles são só 2 seres humanos. Antes deles serem pais, eles são seres humanos. E que
Independentemente da sua história de vida, eles são os pais certos. Independentemente de você considerar que, ai, meu pai e minha mãe fizeram tudo errado. O que é tudo errado? Na verdade, foi tudo certo. Na verdade, são os pais certos. Então, essa é a parte mais difícil de olhar e de saber que não importa o que nós achamos, os pais são os pais certos pra gente. Essa é a parte mais difícil. Por isso, falar de hierarquia parece tão clichê na teoria. Mas na prática, o buraco é bem mais embaixo, nem se compara. Equilíbrio. Equilíbrio entre o dar e receber. Também é outra coisa que parece clichêzão. Eu não posso dar mais do que eu recebo. Ah, legal, bacana, isso aí eu também sei. Mas quantas vezes a pessoa dá mais do que aquilo que ela recebe? Seja num relacionamento de casal, seja num relacionamento pais e filhos, seja num relacionamento de amigos. Muitas vezes a pessoa dá mais do que ela recebe. Então, ela se coloca numa posição onde ela dá, e às vezes não recebe. E aí, qual é a fala dela? Ai, mas eu faço tudo pelo outro e o outro não faz nada por mim. Aí ela entra no vitimismo e eu e a Érica ficamos 1 hora aí essa semana falando sobre isso, pleno domingão. Falamos 1 hora sobre isso numa live que inclusive tá no YouTube, se vocês quiserem ver depois, tá lá no YouTube. Por quê? Porque a pessoa deu mais do que ela recebeu. E o ideal é que exista um equilíbrio. Então, parece muito clichê. Ah, eu tenho que dar o mesmo tanto que eu recebo. Mas, na prática, não é assim tão simples. Porque muitas vezes a gente se põe na condição de recebedor ou a gente se põe na condição de doador. E dentro desse âmbito, a gente cria com o outro uma dívida. Então, quando a gente dá mais do que o outro nos dá, automaticamente a gente cria no inconsciente do outro uma dívida. É como se você entregasse um presente para alguém e essa pessoa olhasse para você e pensasse, putz, eu não tenho nada para dar para essa pessoa agora. Aí, passado alguns dias, a pessoa vem com algum presente para você, ou traz um bolo, ou faz alguma coisa, ou no mesmo momento ela desce a geladeira em cima da mesa e começa a querer agradar. Por quê? Porque ela se sente em dívida com a pessoa que deu. Então, isso vira uma bola de neve, porque aí ela te dá e você se sente em dívida. Aí você dá, ela te dá, e você dá, e ela te dá. E essa dívida vai sendo eterna. Isso vira uma bola de neve. E a terceira ordem, que é o pertencimento. Que também parece clichêzão, mas pertencimento, cara, pertencimento rende uma aula inteira. Então, a gente vai dar uma pincelada. Como que a gente pincela pertencimento? Todos têm direito de pertencer. Todos. Também parece bem clichêzão. Ah, legal, se meu tio é da família, ele pertence. Se minha prima é da família, ela pertence. Meu irmão é da família, ele pertence. Sim, mas quantas vezes você ou outra pessoa pode ter sido excluída da família? Ou você mesmo, ou a própria pessoa, se excluiu da família por não se sentir pertencente. Quantas vezes eu vou fazer constelação ou recebo a pessoa na clínica e a pessoa fala para mim assim, nossa, eu tô nessa família, mas parece que eu não sou dessa família, eu não me encaixo. E não é que a pessoa não se encaixa. Talvez ela seja só uma ovelha negra que tá lá tentando viver a vidinha dela, tentando continuar a vidinha dela, mas ela não se sente pertencente. Por quê? Porque os outros, as outras pessoas do entorno, talvez estejam excluindo ela por ela ser diferente. Talvez você seja a pessoa que está sendo excluída e se sente diferente. Então, observar esse pertencimento é entender que todos pertencem. Então, quando eu excluo alguém, automaticamente eu estou dizendo para o meu sistema, ó, essa pessoa não pertence. E aí eu vou ter que responder por isso, ou alguém da próxima geração, que isso vai vindo de tempos em tempos. Para quê? Para que essa pessoa que foi excluída do sistema retorne para dentro do sistema. Ou seja, vamos pegar aí um exemplo, tá? Que eu já vi acontecer. Quando chega uma criança
E às vezes a criança tá lá no meio da família, 1 aninho, a criança tá lá brincando, tá? A criança faz alguma coisa, alguém vira e fala assim, olha só o que ele fez, quem fazia isso era seu bisavô. Mas às vezes a mãe daquela criança sequer conheceu o bisavô, sequer sabe quem é o bisavô, nem sabe se teve bisavô, porque não conheceu. E aí, como que essa criança está repetindo atos e gestos de alguém que ela não conheceu? Eu sei que os darwinistas de plantão vão falar, evolução! Não, não é só evolução. Não é só evolução. Existe o nosso sistema familiar, que faz com que a gente se lembre daquelas pessoas que estão esquecidas, que estão afastadas do sistema, ou que, entre aspas, foram colocadas fora do sistema. Por quê? Porque as pessoas acham que essa pessoa não pertence ao sistema. Mas aí mora o problema. Porque esse campo inteligente que a gente tem na nossa família, ele faz com que todos sejam lembrados. Mas e aí? Que raio de campo é esse? Como é que funciona aí esse negócio de campo? Quem foi que trouxe esse negócio de campo? Campo até então, para mim, era de futebol, tá, gente? Eu sempre fui de jogar futebol. Campo para mim era de futebol. Quando eu ouvi falar um negócio de campo, eu falei, putz, minha família é grande, tem um Maracanã. Teoricamente seria um Morumbi, sou São Paulina, mas tá valendo. Campo. Quem trouxe essa questão de campo foi Rupert Sheldrake, que a gente vai ver sobre ele daqui a pouquinho. Ele trouxe o termo campo morfogenético. Morfo vem da palavra grega morfe, que significa forma. Então, os campos morfogenéticos ou campos mórficos, você vai ouvir falar só campo morfogenético, campo mórfico, vai ouvir um pouco sobre epigenética, quando a gente fala de constelação, enfim. Hoje em dia, a palavra mais comum é epigenética. Dentro do sistema de constelação, a gente ainda usa o campo da morfogênese ou campo morfogenético. Mas são campos que levam informações. Eu acho que você deve lembrar, possivelmente, quando você estudou, acho que, se eu não me engano, 5ª ou 6ª série, a Érica está aqui, talvez ela lembre até melhor que eu, porque ela faz isso, eu não. Quando a gente estudou a questão dos campos eletromagnéticos que nós temos, que a gente vai lá, aquelas TVzinhas com bombril na ponta, que a gente ia lá, o cabelinho ficava em pé, arrepiava os pelos do braço, não é esse campo. Não é esse campo eletrostático que a gente tem em torno do nosso corpo. Não é. E que muita gente acaba achando que é. Não, não é. O Rupert, ele traz um conceito muito próximo com o que o Jung falava, de inconsciente coletivo. Então, todo esse campo que fica no nosso entorno é um campo de informações. Segundo ele, nós temos esse campo eletromagnético, mas nós temos esse campo de informações, que não se perde no decorrer do tempo. Ele continua trazendo as informações, independentemente de quantas gerações se passaram. Então, ele chama isso de estruturas invisíveis que se estendem no espaço-tempo e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas. Difícil falar isso, mas o que ele está querendo dizer é, não importa quanto tempo passe, todas as informações que estão no teu campo morfogenético vão continuar no teu campo. E é passível de serem acessados. Então, um exemplo que ele dá que eu gosto muito é o exemplo do gato. E eu posso falar porque eu tenho 7 gatos. E esses são só os de hoje. Os de antigamente eu já perdi as contas. Então, se a gente pegar um gato, filhote, recém-nascido, que ainda não começou a andar, não teve outro contato, etc. E você trazer ele para o convívio humano e dar lá o leitinho na boquinha dele com mamadeira e etc. Conforme ele for crescendo, ele não vai começar a falar, ele não vai andar em 2 patas, ele não vai sentar a ler um livro de matemática, ele não vai se tornar um ser humano. Ele vai continuar sendo gato. Por quê? Porque isso já está, pode chamar de genética, mas já está também no campo da morfogênese. O gato, com 20, 30 dias, ele já sai procurando pela casa uma caixinha de areia. Mas se ele não viu outros gatos fazendo isso, como ele sabe? Porque isso já está no inconsciente coletivo dele. Esqueçam Darwin por um minuto, tá?
ou melhor, até o fim da aula. Então, ele vai trazer dentro desse âmbito do inconsciente coletivo. Eu sei que os darwinistas vão falar, mas é evolução. Se fosse evolução, a gente ia parar dentro desse contexto. Mas o Rupert traz uma abrangência muito maior. Que, claro, se a gente for falar sobre isso, nós vamos passar a noite toda aqui. Então, independentemente de milhares de anos de evolução, o gato continua sendo gato. Você trouxer o gato para o convívio humano, ele não se torna humano. Ele continua sendo gato. Então, Rupert é biólogo, né? Vocês já vão ver o currículo dele aqui. Então, vocês vão entender que esse trabalho dele começou dentro desse âmbito da biologia e acabou tomando um rumo aí muito maior. E esse é o Rupert Sheldrake. Nasceu em 1942, é biólogo, bioquímico, parapsicólogo. Para quem não sabe, a Paula, que está aqui também, é bióloga. Ele estudou filosofia, história da ciência em Harvard. Ele escreveu muito mais de 80 trabalhos científicos e escreveu mais de 10 livros. E poucos livros dele estão traduzidos em português. A grande maioria é em inglês. O início dos estudos do Rupert, ele começou a observar que, dentro do campo da morfogênese, um evento traumático afeta o DNA e o comportamento das gerações futuras. Olha, ou seja, se a gente passar por um evento traumático hoje, os seus netos, seus bisnetos, tataranetos, eles podem sofrer mudanças de DNA, inclusive os seus filhos, e você mesmo, podem sofrer mudanças de DNA de acordo com o comportamento, e aí afeta as gerações futuras também. Em 1981, ele publicou o primeiro livro dele, chama-se A New Science of Life, que é uma nova ciência da vida. Essa obra que ele escreveu em pleno 1981, onde as pessoas não faziam a mínima ideia, se hoje já não faz, muita gente já não faz a mínima ideia do coronavírus, imagina naquela época, 1981, o cara chegando e falando sobre um campo invisível que carrega informações que altera o DNA, e o povo nem sabia o que era DNA naquela vida, e que ainda por cima afeta as gerações das pessoas, independentemente de quantas gerações passem. Não botar o cara na fogueira, porque já não faziam mais isso. Porque se fizessem, ele com certeza estaria na fogueira. Por quê? Ele publicou todo esse trabalho dele em 2 revistas. A revista New Scientist elogiou o trabalho dele assim, no topo, que era excelente, que possivelmente as gerações futuras iam precisar muito dessas informações, porque talvez ajudasse a entender o comportamento e até a solução de doenças, olha, que poderiam ser advindas de gerações anteriores e que a gente não teria culpa de nada. Estamos nós aqui pagando o pato do vô, da avó, da bisa e etc. Já a Nature Neuroscience, que também é uma revista muito conhecida no mundo da ciência, ela foi uma revista a qual considerou Rupert Sheldrake o melhor candidato à fogueira dos últimos anos, em 1981. E aí, em 2013, até 2013, Rupert continuou com seus estudos e, em 2013, ele começou a trazer comprovações de tudo o que ele dizia. Uma das coisas que ele mostrou foi que no nosso entorno, você vai observar que esses risquinhos que estão aí em volta, eles querem dizer que, de acordo com Rupert, esse raio, esse diâmetro desse campo que nós temos gira em torno de 3 metros. Então, nós temos todas essas informações num raio de 3 metros do nosso entorno, tá? E o campo de coisas também entra nesse sistema. Então, tudo que está no planeta possui sistema. Tudo. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas o que eu posso constelar? Tudo que é sistema. Porque a constelação, ela se chama constelação sistêmica. Familiar, pedagogia, jurídico, enfim. E todos os outros, eles são ramificações. A constelação, ela é sistêmica. E tudo que possui
nossa, é passível de ser constelado. Então, o diâmetro da Terra desse campo é de milhões e milhões e milhões de quilômetros. Esse é um livro que o Rupert fala sobre essa questão do campo da morfogênese. Eu não me recordo de ter esse livro em português, não tenho ele em português, inclusive, mas se vocês gostarem de ler e tiverem interesse, tá aí a capa do livro. É um livro bem legal, que fala como que os cães sabem que seus donos estão chegando em casa. Então, é bem legal, porque ele traz dentro desse âmbito, que eu falei do gato agora há pouco, né? Ele traz dentro do âmbito do cão, sobre essa questão do campo da morfogênese. E aí, Rupert vem lá, desde 81 até 2013. E em 2013, ele publica novamente o trabalho dele. E a Nature Neuroscience coloca o trabalho dele como capa e ovaciona o trabalho dele. Por quê? Ele diz que as pesquisas mostraram que um evento traumático pode afetar o DNA e o comportamento das gerações futuras. Mesma coisa que ele tinha dito lá em 1981, ele não mudou a fala. E o estudo publicado na Nature Neuroscience indicou que os camundongos treinados para se esquivar de um determinado tipo de cheiro, então todas as vezes que eles passavam por algum trauma, ele pingava um determinado odor. E esses camundongos se esquivavam. E os netos, bisnetos e gerações futuras que nunca tiveram contato com esse odor, que nunca tiveram nem contato com as gerações anteriores, porque foram modificados de lugar, enfim, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada nessa matéria que é bem legal. E ele percebeu que as experiências que foram vivenciadas pelos pais, mesmo antes da reprodução, ou seja, os filhotes ainda não tinham nascido, influenciaram a estrutura e a função do sistema nervoso central de todas as gerações que vieram depois. Então, o medo que esses primeiros camundongos passaram foi passado com uma alteração no sistema nervoso central dessas próximas gerações, e eles ainda não haviam sido gerados. E aí, 2018, vida que segue, 2018 chega depois de 2013 e entra no The New York Times, que foi, eu peguei aqui pelo Estadão, um outro debate acerca da epigenética, que vem mais ou menos dentro daquilo que o Rupert publicou em 2013. E aí, foi essa matéria aqui. Por quê? Eles não conseguem entender o porquê, depois de tudo que acontece no corpo da mulher, e eu já vou ler a matéria para vocês não precisarem ler, mas tudo que acontece, essa reinicialização que acontece no corpo da mulher quando o bebê vai ser gerado, ainda assim existem traumas. Então, olha só, o debate gira em torno da genética e da biologia. Efeitos diretos são uma coisa. Quando a grávida bebe muito, pode causar a síndrome alcoólica fetal. Isso acontece porque o estresse no corpo de uma mãe grávida é compartilhado com o feto. Nesse caso, interferindo diretamente no programa de desenvolvimento no útero. Mas ninguém consegue explicar exatamente como alterações nas células cerebrais causadas por abusos poderiam ser comunicadas a espermatozoides ou óvulos inteiramente formados antes da concepção. E este é apenas o primeiro desafio. Após a concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ocorre um processo natural de limpeza ou reinicialização, que tira a maioria das marcas químicas dos genes. Por fim, à medida que o óvulo é fertilizado, cresce e se desenvolve, tem início uma sinfonia de remodelação genética, quando as células começam a se especializar em células cerebrais, células epiteliais e etc. Como uma assinatura de um trauma sobrevive a tudo isso? E eu acredito que a grande maioria aqui não fazia a mínima ideia, inclusive eu, quando li isso pela primeira vez, não fazia a mínima ideia de que isso acontecia dessa forma, com essa força no nosso corpo. Mas acontece. Acontece exatamente dessa forma, com essa força no nosso corpo.
E aí fica o questionamento. Como é que tudo isso sobrevive? E é isso que agora as pessoas, os cientistas como um todo, estão trabalhando, inclusive o próprio Rupert, trabalhando para entender. Gente, quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor, que eu não estou conseguindo ver aqui quem está com o microfone aberto. E aí, seguimos com os estudos. E é isso que a constelação faz quando a gente trabalha a constelação. Ela corrige traumas. Ela vem para colocar organização. Ela coloca ordem no nosso campo. Então, ela olha para todos os traumas que a gente carrega e ela organiza tudo isso. Ela limpa as assinaturas das dores e dos problemas que são passados de gerações por gerações. Então, boa parte dos problemas que a gente vive, muitas vezes, sequer são nossos. Mas a constelação é uma mágica? Não. A constelação não é uma mágica, né? Os facilitadores sistêmicos não são Tinkerbells, não vão jogar pozinhos mágicos em vocês e vocês vão sair curados, ricos, magros, lindos, maravilhosos. A gente não é o Pitangui, a gente não é o Banco Central, a gente não faz milagre, tá? A gente ainda não faz milagre. Porém, nós sabemos que 50% é a ação do campo. Desse campo. Agora eu vou parar de falar campo, morfogenética, agora é só campo, tá? Então, 50% é a ação do campo, ou seja, tudo aquilo que o campo vai trabalhar, que você faz na constelação. Os outros 50% é da consciência que você toma durante a constelação. Então, quando você está lá no processo de constelação, seja ela em grupo, ou individual, ou empresarial, enfim, quando você está no processo de constelação, tudo que você toma consciência é a ação que você vai precisar tomar. A constelação nunca vai trazer para você um problema óbvio, cuja resposta é óbvia, que aquilo já está claro para você. A constelação, ela sempre traz informações que estão ocultas, ou como dizia muito bem o Bert, né? O pano de fundo. Às vezes aquilo que você vê não é o pano de fundo. É como uma febre. Quando você tem a febre ela está querendo dizer que algo está errado. A febre não vem porque tá tudo bem no corpo, tá tudo bem, as células não tem nada para fazer, vamos dar uma febre nesse ser humano. Não, ela vem como um aviso, algo está errado nesse organismo. A febre, ela não é o pano de fundo, ela não é a causa, ela é só um sintoma, ela é um aviso. E a constelação, ela vem para trazer o pano de fundo. Aquilo que você está sentindo, que você está passando, é só o sintoma. A causa está lá atrás. Então, às vezes, você vai se perguntar, tá, legal, mas e aí? Para que serve a constelação? Constelação serve para tudo, tá? Constelação serve para tudo. Tudo que é sistema. Mas como o povo gosta que a gente liste, fique bonitinho e fique organizadinho, então, constelação, a gente constela relacionamento problemático entra tudo, todo tipo de relacionamento, colega, trabalho, pais, filhos, relacionamentos amorosos, enfim, né? Libertar dos emaranhamentos familiares. E que são emaranhamentos? Emaranhamentos são problemas, tá? Problemas e emaranhamentos é a mesma coisa. Superar conflitos internos e externos. Buscar o êxito profissional. Quanta gente está numa profissão que não gosta, que não quer, ou num emprego que não gosta, que não quer, e não consegue sair disso e não sabe por quê. Conflitos e golpes de destino em relacionamentos e na família. Então, quantas e quantas vezes a família começa lá, a primeira geração, as pessoas tentaram alguma coisa, não conseguiram, sofreram golpes, aí a segunda geração tenta, a terceira tenta, a quarta tenta, tudo tenta, nada consegue, né? E a pessoa não consegue alcançar aquilo. Então, constela-se para entender e organizar esse sistema. Quando os pais se separam e precisam encontrar o lugar certo para os filhos. Isso é um tema controverso. Às vezes, a gente, pela legislação, a gente sabe que a tendência é que numa separação os filhos fiquem com a mãe.
Dentro da constelação, a gente sempre vai olhar o melhor lugar para cada um deles. O melhor lugar. O melhor lugar para um filho é sempre com aquela pessoa que vai permitir que o filho tenha acesso a outra pessoa, sem alienação parental. Para quem não sabe o que é alienação parental, eu vou falar de um jeito bem bonitinho. É o ato de você ficar metendo pau no ex, só porque ele é ex, porque o problema com o ex é teu, não é do filho, e você precisa assumir que o problema é seu e não é do filho. Então, como a gente não assume os nossos erros até que a gente descubra a autorresponsabilidade, a gente faz a alienação parental aí do ser humaninho que a gente chama de filho. E acontece que a criança precisa estar no lugar aonde ela possa ter acesso aos dois, pai e mãe. E isso é difícil, porque a tendência de uma das partes é, muitas vezes, fechar para si aquela criança ou aquelas crianças. Quando pessoas têm experiência sentindo-se como estranhos em grupos e na família, olha só, pertencimento, hein? Eu cheguei a fazer uma constelação uma vez, há um tempo atrás, onde um menino veio e a fala dele era: eu quero constelar minha família. E aí eu falei para ele assim: mas constelar o quê na sua família? Qual é o seu sentimento? E aí ele falou para mim: eu tenho a sensação que eu não pertenço àquela família, eu sou muito diferente de todo mundo. Ele constelou, ok, fez a constelação dele, constelação seguiu-se, terminou. Eu faço um grupo por mês. No mês seguinte, chegou um casal aleatório, eu nunca acompanho quem é que vem, quem não vem e tal. Chegou um casal aleatório, e eu conversando com eles e tal. E ele, o casal virou para mim e falou assim: acho que meu filho fez esse negócio aí no mês passado. E eu olhei, e aí a mãe veio para constelar. E quando a mãe veio para constelar, apontou na constelação uma doença. E tempos depois, não muito tempo, tá? Foram questão de semanas, ela foi diagnosticada com câncer. E esse ato desse filho que não se sentia pertencente era o ato dele não aceitar a mãe como mãe. E aí a gente vai lá no primeiro. E ela com câncer, também não aceitando a mãe como mãe, falta de amor, se sentindo não amada. Claro, isso olhando a constelação dessa pessoa, tá? Não é uma regra, não é tipo, a pessoa, fulano teve câncer, não foi amado. Não generaliza a coisa, tá? Mas nessa constelação. Então, experiências, quando a gente se sente como um estranho na família, você precisa olhar para isso. É importante que você olhe e entenda o porquê você se sente como estranho. A dica é #ovelha negra. A chance de você ser uma ovelha negra e se sentir fora da caixinha, por quê? Quando a gente nasce, a gente é colocado na caixinha da família. A ovelha negra, ela vai lá, abre essa caixinha e pula fora. A tendência da ovelha negra é pular fora. Então, quando ela pula fora dessa caixinha, ela começa a se sentir diferente. Às vezes se sentir não amada, não pertencente. Então, olhamos para isso no âmbito sistêmico para que essa pessoa entenda que ela pertence, mas ela é diferente, ela veio para quebrar um paradigma. Quando pessoas não podem se permitir serem felizes e bem-sucedidos. Bem-sucedidos é um clássico, porque eu sempre falo nas constelações que financeiro é o que a gente mais constela, né? E ser feliz. Quantas vezes a pessoa está vivendo um momento feliz e a primeira coisa que passa na cabeça dela é: nossa, já estou esperando a coisa ruim que vai acontecer, porque está muito bom para ser verdade. Essa fala é um clássico. É um clássico. Ela devia ser, se tivesse jogo de futebol, ia ser essa fala versus o sem dinheiro. Porque é impressionante, essas falas são sempre muito padronizadas. Então, também essa questão de ser bem-sucedido. Às vezes a pessoa ganha, recebe e não consegue ver para onde vai o dinheiro, não consegue observar o que ela faz com o dinheiro, ou acontecem situações que façam com que ela perca dinheiro. Então, o que acontece naquela estrutura familiar
que ela perde dinheiro, que ela não consegue ficar com o dinheiro. E isso é válido para empresas também. Tá? Então, quando a gente faz a constelação empresarial, uma das primeiras coisas que nós vamos observar é o equilíbrio. É uma das primeiras regras que a gente vai observar no empresarial, é o equilíbrio. Se a empresa está equilibrada entre aquilo que ela recebe e aquilo que ela dá. Mas, seguimos. Quando acontecimentos históricos colocaram um peso sobre a família. Acontecimentos históricos, por exemplo, uma guerra. Quantos têm história de família, onde a família saiu fugida da guerra para vir para o Brasil, por exemplo? A minha história de vida envolve guerra por conta dos meus antepassados. A Érica tem histórico indígena. Eu descobri há pouco tempo que eu tenho histórico indígena, não sabia. Apontou numa constelação, faz pouquíssimo tempo, inclusive foi o ano passado. Então, não é nada estranho, né? Somos brasileiros, somos miscigenados, não é nada estranho. Mas tudo isso são acontecimentos históricos e que muitas vezes colocaram peso, porque a história dos indígenas não foi fácil. A história dos italianos, dos europeus que saíram de seus países na guerra para vir para cá também não foi fácil, assim como os japoneses e outros imigrantes. Então, também olhar para a história de vida e olhar fatores históricos que pesam na vida de cada um é algo que nós fazemos na constelação. Bullying, doenças frequentes, perda de motivação dos empregados ou sua mesma. Então, aquela pessoa que está em depressão, aquela pessoa que sempre fica doente, aquela criança e aquele adulto que sofrem bullying, e a gente precisa olhar o porquê. Enfim, tudo o que é relacionado à motivação, doença e etc. e afins. Problemas com a empresa, empresarial no modo geral, e tudo mais que é sistêmico, pois tudo pode ser constelado. Tudo. Desde que a gente consiga resumir isso tudo em uma palavra. Para que a gente não sente do lado do facilitador sistêmico e conte a história de vida, pois não é para isso, efetivamente, que a gente faz a constelação. Então, qual é a dúvida que paira no ar? Quando a constelação acaba, e aí? O que eu faço? A constelação acabou, e o que eu vou fazer da minha vida? Como é que funciona? E agora? O que eu tenho que fazer? Quando uma constelação termina, você, enquanto constelado, você precisa entender que você precisa mudar hábitos e pensamentos. Então, uma vez eu fiz uma constelação, uns anos atrás, e eu gosto de dar esse exemplo, porque foi muito legal. Quando acabou a constelação, a primeira coisa que a pessoa me falou foi: então, deixa eu ver se eu entendi, Grazi. Agora eu vou embora para minha casa e eu vou ser rica, bonita e magra. E aí eu comecei a rir, eu falei para ela: olha, se você mudar os seus hábitos e pensamentos, entender a constelação, sim. Caso contrário, olha a minha cara de personal trainer, a minha cara de Ivo Pitangui, a minha cara de Banco Central. Não dá para resolver essa situação assim num passe de Bert, né? Infelizmente, não dá para resolver essa situação dessa forma. Mas, se você mudar os seus hábitos e os pensamentos, sim. Porque a constelação ela vai vir justamente para isso. E detalhe, tá? Hoje essa pessoa está magra, linda ela já era, ela só que não se achava, e tá rica. Detalhe. Tá? Então, é uma pessoa de Piracicaba, então eu posso dizer que realmente a vida dela mudou depois. Não é a Érica. Não é a Érica ainda. Ela é rica, mas não é a Érica. Mas a constelação ela vem para que você tenha o teu insight, a tua percepção, a tua descoberta de coisas que você não percebeu, de coisas que você não sabia, de coisas que, entre aspas, estão escondidas no teu campo, ocultadas, ou são muito antigas. Então, são informações que você não está ali olhando para analisar o tempo todo.
ela está inconsciente, ela está dentro desse campo do inconsciente coletivo, como dizia Jung. Então, depois que você tem o insight da constelação, aí você precisa olhar o que você precisa trabalhar para mudar dali para frente. Então, se você percebeu que, puxa vida, eu gastava todo... Eu vou falar de mim. A minha primeira constelação foi por conta de um problema financeiro. Eu fiz a minha primeira constelação com a Simone Arroio. E uma das coisas que apontou na minha constelação é que a boa parte da minha família, uma parte da minha família tinha morrido de fome. E, claro, sendo bem resumida, em outros lugares eu conto com mais detalhes, mas sendo bem resumidas, depois eu consegui essa informação que realmente uma parte da minha família tinha morrido de fome. E vocês não têm noção que eu escondo a foto da minha formatura, da faculdade, da minha primeira faculdade, porque aquela beca, aquele cabelo, parece um botijãozinho de gás, de capinha e chapéu. Porque eu comia que nem uma doida. Eu gastava o meu salário, o meu pagamento, para aquilo que eu faço, eu tenho um salário legal, com comida. E qual foi a observação dentro da constelação? Eu fazia isso porque outras pessoas da minha família morreram de fome. Então, era como se o meu inconsciente dissesse assim, come, porque senão você também vai morrer de fome. E aí, foi quando eu percebi qual foi a minha ação. Controle. Perceber que eu precisava tomar a rédea da situação. Eu já entendi que eu não vou morrer de fome. Eu já entendi que eles passaram por isso. Eu agradeço hoje, honro a história de vida de cada um deles. Eu olho para trás e entendo que, putz, deve ter doído muito, deve ter sido muito difícil. Mas foi o que eles tinham que passar. Era o destino deles, como diz o Bert. E em outro momento a gente vai falar sobre destino. Então, era o destino deles. Automaticamente eu aceito o meu destino, mas faço algo para mudar. De nada adianta eu olhar para trás e entender tudo e continuar agindo da mesma forma. Então, o insight vem para isso. Ok, eu entendi. E aí vem a mudança de pensamento e a mudança de atitude, que acompanha a constelação. Então, só olhar e lá e achar que num passe de mágicas tudo vai mudar, não vai. Não vai. Definitivamente não vai. Isso, infelizmente, não vai acontecer. E eu vejo muitas pessoas que me falam, ai, nossa, eu fiz constelação, agora eu tô aqui esperando as coisas acontecerem. Miga, sua louca, você vai esperar o resto da sua vida. Você vai ficar sentada aí para sempre esperando o resto da sua vida, porque isso não vai acontecer. Não como um milagre. Algumas coisas precisam de ação, tá? Então, eu quero que vocês entendam que a constelação, ela serve para isso. Para que você se coloque enquanto filho nos braços dos pais. Entenda que os pais são os melhores pais que você podia ter. E nós vamos falar ainda sobre isso mais um pouco em outras aulas. Entenda que cada coisa precisa ser recolocada, disposta no seu devido lugar. O pai no lugar de pai, a mãe no lugar de mãe, o filho no lugar de filho, porque muitas vezes o filho assume o lugar do pai, a filha assume o lugar da mãe, e assim sucessivamente, achando que os pais não são capazes, psicologicamente capazes de cuidar da própria vida. Ah, os meus pais não sabem mais o que estão fazendo, começa a ligar para os pais e dar ordem, etc. Então, colocar cada um no seu devido lugar, fazer com que as pessoas entendam que elas precisam aceitar o lugar delas enquanto filho, aceitar o lugar dela enquanto pais também, porque muitos de nós somos pais, e muitas vezes como os pais agem como filhos também, fazendo com que o filho assuma o lugar de pai. Então, colocar cada um no seu lugar é liberar para que cada um viva a sua própria vida. E isso é o mais importante. Porque quando eu deixo o pai ser pai, ele consegue viver a própria vida dele. Quando eu deixo a mãe ser mãe, ela consegue viver a própria vida dela. E quando você se coloca no lugar de filho, aí sim você consegue assumir a sua própria vida. Sem se preocupar com, o que minha mãe está fazendo? Eu não consigo sobreviver porque a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Eu não tenho paz porque a minha mãe, meu pai... É devolver o que é de cada um.
é entregar para cada um aquilo que é deles. Essa é um dos primórdios da constelação. E sem julgamento. A gente não trabalha com julgamento. Porque quando você diz que os seus pais são insuficientes, os seus avós são isso, os seus filhos são aquilo, você julga. E quando você julga, você traz para o teu consciente e exclui essas pessoas. Coloca essas pessoas em cantinhos separados, em potinhos separados. E você fica muito grande, porque todo mundo é errado, todo mundo é ruim, só você que é boa, mulher boa, hein? Oh, mulher boa! Mas, na verdade, o julgamento não funciona. E aí, quando você passa a julgar o outro, você assume uma posição de Deus. Ou seja, eu sou grande demais dentro dessa família, capaz de julgar todo mundo, capaz de dizer quem está certo, quem está errado. E a gente assume uma postura de Deus. E nós não somos deuses. Nós somos só seres humanos. E quando a gente volta para o nosso lugar e entende que cada um tem o seu lugar, a vida segue seu fluxo. E aí sim, a vida, que é o ato de viver com plenitude, ela pode fluir. E aí tudo fica calmo, tudo fica tranquilo. E aí sim você desenvolve paz, que as pessoas tanto buscam. Estou buscando paz de espírito. Vai para um retiro, vai para isso, vai para aquilo, mas quando volta para casa, voltei para casa, voltou o inferno. Por que que voltou o inferno? Talvez o inferno seja você. Talvez o inferno esteja em você. A partir do teu julgamento, a partir do teu olhar, e é muito difícil aceitar isso, porque a gente tem por hábito, enquanto ser humano, pegar os nossos problemas e botar na costa do outro. Pegar aquilo que é de nossa responsabilidade e colocar para o outro. Se a culpa é minha, eu boto em que eu quiser, né? Essa teoria é fantástica, mas na constelação ela não funciona. E fazer constelação ou se tornar constelador não elimina ninguém de ter problema, tá? Porque o povo acha que, tipo, não, a Grazi, a Érica, a Flaviana, todo mundo constelador, a gente não tem problema. Imagina, a gente não passa problema nenhum na vida. Deus me livre, mas quem me dera, né? A gente passa sim. Nós somos seres humanos normais, como qualquer outro. Ou às vezes nem tão normais, né, Érica? Nem tão normais, mas seres humanos, como qualquer um. Então, o ato de constelar não te livra de ter problemas. Te dá a ferramenta e te dá o insight para você saber o que fazer quando você tiver problema. Isso é a parte mais gostosa. É você saber que você sempre tem o que fazer, sempre tem como resolver uma situação, não importando o tamanho dela. E agora eu gostaria que vocês fizessem perguntas, se já não tem, porque eu não estou vendo o chat. E então eu vou parar aqui de transmitir a telinha. Érica, abre seu microfone, passa as perguntas, por favor. Então, amiga, tem um aqui, tem pessoas aí conectadas, né, que fazem umas perguntas aqui. O Eric, ele colocou... Gente, o Eric é meu irmão, tá? Ele ficou pentelhado. Vamos lá. Ele colocou aqui, enquanto você estava explicando sobre o Rupert Sheldrake, ele perguntou como é que foi o estudo, né, que levou ele a essas conclusões. Aí eu falei, calma que ela vai explicar. Então, acho que foi explicado. Eric, se foi você levantar a mão aí, a gente tenta explicar mais alguma coisa. Mas, Grazi, eu sugiro que ele vá pesquisar, né, nas redes sociais, no YouTube. Ele é jornalista e sabe fazer a pesquisa. Ele perguntou assim, essa foi uma, então já está eliminado. Primeiro ele perguntou, como faz para saber... foi explicado, ele colocou aqui que já foi explicado. Mas ele perguntou, como faz para saber que há desequilíbrio no dar e receber? Ei, maravilha! Se você tem problema, tem alguma coisa desequilibrada. Em empresas, quando a gente fala empresarial, por exemplo, eu olho muito esse âmbito do equilíbrio.
Então, eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo nesse momento e que a Érica também faz parte. A Érica faz parte de qualquer coisa que eu resolva desenhar. A Érica faz parte de tudo. Tudo eu pego a Érica. Ninguém mandou ser tão boa no que faz. Então, logo que começou a quarentena, eu percebi que as pessoas iam precisar de atendimento psicológico e que boa parte das pessoas não iam ter condição financeira para isso. Às vezes até por crença, né? Mas também por questão de demissão. Lembrando que em fevereiro nós já tínhamos 12 milhões de desempregados no Brasil. Eu trabalho na área de mercado internacional, eu leio praticamente todos os jornais do mundo inteiro, todos os dias, na parte da manhã, para eu poder saber o que está acontecendo. E aí eu observo muito esse ponto. Quando eu decidi montar esse grupo, a gente tem algumas técnicas de autoconstelação. Então, eu fui para a autoconstelação, porque eu não posso gerar um desequilíbrio de trabalhar de graça, né, para inúmeras pessoas e colocar outros terapeutas envolvidos nisso, sem saber se o meu campo suporta isso. E aí eu poderia gerar um desequilíbrio e ter uma perda, de repente, financeira, ou de repente uma perda de saúde, etc. E eu percebi que estava tudo bem. E eu abri para que outros terapeutas participassem. Eu fiz o convite para alguns terapeutas. A Érica foi a primeira terapeuta, inclusive, porque eu falei foi a Érica, logo em seguida a Michele, e minha amiga que está na Austrália. E, a partir daí, convidei outras pessoas, a Gisele de Limeira, enfim, convidei um grupo, se eu não estou enganada, de 7 ou 8 terapeutas de bate-pronto, que foram os terapeutas que eu senti que eram esses que precisavam, que estavam ali na minha autoconstelação. Depois, outros terapeutas foram se oferecendo por descobrir o projeto na internet, por saber a partir de outras pessoas. E cá estamos nós, já com mais de 100 atendimentos, né, Érica? Em 30 dias, está lá no grupo mais de 100 atendimentos. Hoje eu recebi o pedido de mais um terapeuta para participar do grupo. Então, o campo faz esse movimento para gerar o equilíbrio, assim como ele faz o mesmo movimento para gerar o desequilíbrio. Buscando o equilíbrio, isso que é mais complicado. Porque se eu forço um campo a participar desse grupo, por exemplo, podia ser que as pessoas começassem a ficar doentes, os terapeutas começassem a ficar doentes, ou os terapeutas começassem a ter perdas financeiras, e etc. O que significa que as pessoas estão dando mais do que elas recebem. Então, dentro do meu campo, eu percebi o quê? E dentro do campo desses terapeutas, que foram muito bem apontados na minha autoconstelação, que os campos estavam bem equilibrados. Ou seja, tudo que eles trabalharam no decorrer daquele ano, ou do ano passado, ou de toda a vida, e etc., eles poderiam se doar um pouco sem nenhum recebimento. E se isso volta, não volta, e etc., a gente sabe sobre lei do retorno e acredita quem quer, enfim. Mas o importante é não gerar um desequilíbrio. Porém, se você já percebe que algo está errado na tua vida, eu ganho dinheiro, mas não consigo segurar, eu vivo doente, alguma coisa está desequilibrada. Então, você sabe que você está mais dando do que recebe. E algumas coisas são muito claras. Em relacionamento de casal, por exemplo, é muito comum um dos parceiros dar mais do que recebe. E aí, sempre aquela pessoa que dá mais tem a tendência a terminar o relacionamento. Porque ela não aguenta, né? Venhamos e convenhamos, ela não aguenta, né? A pessoa dá, e não recebe, automaticamente o relacionamento acaba. Por quê? Porque precisa ter equilíbrio. Então, algumas coisas são muito claras, não vou dizer óbvias, porque o óbvio não existe, mas algumas coisas são muito claras, porém, dependem de um olhar mais específico, de um olhar mais profundo. E é rastro, né? Sempre deixa rastro. Tem mais alguma, Érica? Abre o microfone. Tem. Desculpa, gente, calma que a tecnologia é lenta. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que o Eric fez também, que é qual a influência das características genéticas dentro das constelações? Eu não sei se foi uma coisa em relação à explicação que você estava fazendo sobre o Shepard, não sei, sobre as características genéticas dentro da constelação. Bom,
tudo que a gente aprendeu, não vou dizer o Eric, porque eu não conheço, né, o embasamento do estudo dele, você falou que ele é jornalista, mas eu não sei o quanto você lê e estuda sobre isso, né? Como faz parte da minha área de trabalho, eu leio e estudo sobre isso o tempo todo. Mas até pouco tempo atrás, eu me lembro quando, pouco tempo atrás, o escambau, quando eu fiz lá minha quinta, sexta série, aí eu querendo ser novinha, quando eu fiz lá minha quinta, sexta série, né, primeiro, segundo colegial, que eu aprendi sobre biologia e genética e aquilo que nós recebemos de carga genética e herança genética, até acho que se a Paula estiver aqui, ela consegue falar sobre isso até com mais propriedade, porque a Paula é bióloga e trabalha com esse âmbito. Então, como que a gente aprendeu? Que era imutável, que aquilo que a gente recebe é imutável. Hoje, diante de vários e vários estudos do campo da genética, do campo da neurociência, a gente já sabe que a nossa genética ela é alterável. Tá? Então, por exemplo, dentro do campo das constelações, a gente sabe que um trauma altera o nosso DNA. Então, altera sim a nossa carga genética. A gente sabe, dentro da neurociência, que muitas doenças que são hereditárias, elas podem não se manifestar a partir da forma que você vive, dos seus pensamentos positivos, negativos, etc. Elas se manifestam ou não. Ou se você não tinha nenhuma carga genética para alguma doença, alguma predisposição genética, você passa a ter baseado no teu nível de pensamento, né? E não é... Quando a gente fala pensamento positivo, pensamento negativo, não é nada místico. A gente sabe, gente, como que é difícil ficar do lado de quem só reclama, de quem tá de mal com a vida, de quem é chato pra dedéu, de quem é chato de galocha. É difícil, a gente não pode... E se não tem ninguém chato do seu lado, cuidado, o chato pode ser você. Então, olhando dentro desse âmbito, dentro dos estudos que tem hoje, a gente sabe que a herança genética pode ser modificada. A constelação, ela olha esse campo de informações, aonde a herança genética, ela não se modifica até que alguém olhe para isso. E aí que vem essa questão da colocação. Então, quando a gente olha para isso no campo da constelação, a gente reorganiza as coisas. É como se a gente fizesse essa alteração de DNA dentro desse campo de informações, que segundo o Rupert, também carrega um DNA próprio. Então, a gente tem o nosso DNA corporal, que a gente conhece, que hoje a neurociência diz que é passível de mudança a partir de traumas e de outras formas, inclusive de pensamento, e também temos esse DNA nesse nosso campo morfogenético, que também é passível de alteração, ou seja, de organização a partir da constelação. Agora, eu não sei se ficou tão claro dentro do que você queria saber, Eric. Qualquer coisa sobe aí no chat, que a Érica hoje está de leitora. Tem mais? Manda! Agora é a Michele que está começando cá. O Eric falou que ficou claro, sim, que está ótimas explicações. Aí é grande. A Michele tem duas, eu fazia a primeira e a outra eu não anotei. Vamos lá. Depois de alguma informação que precisa vir na constelação, é preciso levar para terapia, então, ou apenas mudar alguma postura basta, né? Então, não sei se você entende aí a pergunta, porque eu pensei assim, ela está perguntando a informação que pode vir do resultado da constelação ou dentro da constelação, a gente sabe que vem outras ações, né, Gra? Que aí fica para outro... fica ali, né, a constelação. Então, ela está perguntando se leva para terapia alguma informação que venha e tal, ou apenas mudar alguma postura de comportamento, né, a postura interna que a gente fala da constelação, já basta. Aí depende. Dependendo do que aponta na constelação, eu peço para a pessoa levar para terapia se ela tiver um terapeuta. Porque nem sempre é fácil você olhar e ver que você passou, eu tô falando você, mas de uma forma subjetiva, tá, Mi? Não leva pro pessoal, não. Te amo. Mas é muito difícil você olhar que você julgou os pais, por exemplo, uma vida inteira e de repente a constelação olha e fala, olha, bem, são os melhores pais que você podia ter. Agradeça pela vida deles, porque se não fosse a vida deles, você não teria a sua. E isso é um impacto muito grande nas pessoas. Assim como, por exemplo, eu vou falar por uma constelação que eu fiz, quando o rapaz sentou do meu lado,
E a primeira informação que eu senti através do campo era que aquela pessoa que estava com ele não era a mãe dele. E eu perguntei para ele, cadê sua mãe? E ele olhou para mim e falou assim, tá ali, e apontou a senhora que estava na cadeira. Eu falei, não, cadê sua mãe? E aí ele falou para mim, como que você sabe que eu sou adotado? Eu vim de São Paulo. E eu fiquei olhando com aquela cara de, cara, não faz eu explicar tudo isso agora que a gente vai passar uma tarde inteira, mas vamos embora, vamos embora. Ele sabia que ele era adotado, mas olhar na constelação para os pais biológicos é uma dor profunda, é uma ferida que se cutuca e que dói, como qualquer ferida. Então, muitas vezes é interessante levar para o terapeuta, porém tem um contrapeso. Se o terapeuta não entender de constelação, minha amiga, tu vai mais arrumar problema do que o contrário. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive algumas pessoas que fizeram a constelação, levaram para os seus terapeutas, depois voltaram na constelação seguinte, piores do que tinham chego, porque o terapeuta falou um monte, porque o terapeuta não entendia de constelação e falou que a pessoa estava indo no centro de Umbanda, estava indo no centro espírita, estava baixando os negócios lá, e que não era para fazer isso, e etc e tal. Então, vai muito da mentalidade do terapeuta. Vai muito da aceitação do terapeuta a partir de outras terapias. Então, se você for para um terapeuta clássico, ele vai te bater com Freud, ele vai te bater com Skinner, ele vai te bater com o que ele tiver. Agora, se você for para um terapeuta que tem uma mentalidade mais aberta, a Érica, eu e outros terapeutas, você também, a tendência é que a gente bata menos. É que a gente te ajude a elaborar isso a partir do próprio olhar sistêmico, tá? A partir do próprio olhar sistêmico. Mas, para quem não tem um terapeuta sistêmico, a mudança de postura, de mentalidade, de comportamento já é um passo. Já é um grande passo. Tem mais uma. Mandar. Ela perguntou assim, a Mary também. Campo morfogenético abrange apenas familiares ou todas as pessoas que passam pela nossa vida? Vixe, Maria. Olha, essa é uma pergunta que pertence à formação de constelador. Por quê? A Érica dá risada, mas ela ri porque ela sabe o tamanho do buraco que é isso aqui. Não abrange só a família, abrange muito mais, tá? Mas abrange muito mais em casos específicos. Então, quando a gente faz a formação de facilitador, na formação, nós vamos passar pelo menos a parte da manhã falando sobre isso, né, Érica? Porque é muito grande essa parte do campo, porque aí entra o pertencimento, quem pertence e quem não pertence, tá? Então, é muito longa essa parte de pertencimento. Então, num primeiro momento, para que não confunda a cabeça de todo mundo, entenda que todos do campo familiar pertencem. Todos do campo familiar pertencem. Fica com isso. Esse, eu acho que é o melhor nesse momento. Todos pertencem. Por enquanto, nenhuma pergunta mais. Não? Bom, a próxima aula, então, vai ser sobre amor cego, no dia 12. Eu gosto muito desse tema. Deixa eu fechar a apresentação aqui. E nós voltamos para a nossa tela aqui, onde vocês vão ser obrigados a me ver. Tá todo mundo me vendo? Já deixou de ver o slide? Então tá bom. Na próxima aula, a gente vai falar sobre amor cego. Esse tema é um tema muito abrangente e a gente vai tentar dar uma minimizada aí nesse tema, porque os filhos sentem muito amor cego. Muito amor cego. Então, nós vamos olhar para essa questão do amor que cura e do amor que adoece, que é chamado de amor cego. Abre o microfone, Érica, pode falar. Pode falar, Érica.
Calma, até eu bater o botão certo. A Lu perguntou aqui se quem não assistiu essa aula pode assistir a próxima. Pode sim. É que às vezes a gente vai falar campo, né? Aí, de repente, fala campo, a pessoa fica um pouco confusa, por isso que eu quis começar literalmente do princípio, né? Para que não fique tudo muito perdido. Mas a ideia é a pessoa participar da onde ela sentir de participar, né? Nem sempre a pessoa tem a agenda disponível para todos os dias. Mas ela tem que estar aberta a entender que campo não é o de futebol, como eu achava antigamente, tá? Então... Mas a aula vai ficar gravada, essa aula vai ficar gravada, a pessoa pode assistir de repente antes. Eu ia subir essa aula, eu ia fazer essa aula ao vivo no YouTube, né? Eu e a Erika até conversamos um pouco antes, eu ia fazer essa aula ao vivo no YouTube, mas eu decidi fazer essa aula só para vocês. E talvez, acho que amanhã ou depois eu subo essa aula no YouTube e eu jogo lá o link no grupo, tá? Então, aí vocês podem passar para as pessoas, para quem quiser entrar também, para pelo menos pegar esse embasamento, porque isso é o básico, é bem o básico da constelação, é bem básico. Normalmente, na formação, a gente passa um final de semana inteiro estudando cada item que a gente viu aqui, porque é muito profundo. Então, isso que eu passei é bem básico, mas vai dar embasamento para que vocês possam ver as próximas aulas. Então, Lu, a hora que eu subir no YouTube, eu jogo lá no grupo o link e você pode pedir, disponibilizar para pedir para a pessoa assistir. Né? O ideal seria que todo mundo estivesse lá dentro do grupo. Por quê? Nós vamos fazer as próximas aulas, todas as informações vão sendo colocadas lá no grupo, né? E no final, eu vou dar um presente para vocês. E eu vou colocar lá no grupo. E quem estiver fora do grupo não vai ganhar presente, porque a tia Grazi é má. A tia Grazi só é fofa no empowerment. Então, quem fez o empowerment sabe que a tia Grazi só é fofa no empowerment. Que isso, Paula? Não queima meu filme. Todo mundo sabe que eu sou fofa no empowerment. Nos outros treinamentos, eu não sou fofa. Eu sou hellingeriana. Então, quem estiver lá no grupo vai ganhar esse presente na última aula. E a minha ideia, na verdade, é ir olhando quem está participando. E eu gostaria muito de presentear quem estiver nas aulas, né? Porque o grupo lá está com 39 pessoas, nós estamos com 18 aqui. Então, a minha ideia é presentear as pessoas que estão presentes nas aulas. Então, se preparem que vem presentinho por aí, porque eu sou dessas, né? Vocês sabem que eu não consigo fazer uma coisa pela metade. Eu complemento sempre com algo mais. E aí, vocês têm mais alguma dúvida? Querem pontuar alguma coisa? Querem falar suas percepções? Aí, agora é a hora, vocês podem abrir o microfone, pode falar. Eu gosto dessa interação, acho importante que vocês falem o que vocês observaram, o que vocês gostaram, o que não gostaram, principalmente. Não gostaram de mim, abraço, não tem muito o que fazer. Não gostaram da Erika, abraço, não tem muito o que fazer. Do restante, bora. Eu quero saber a opinião de vocês agora. Dou-lhe uma. Vamos, Lu? Não, Gra, eu queria só dizer assim que seria tão bom se todo o meu sistema ouvisse as suas aulas. Por isso que eu quero colocar um monte de gente, passar para um monte de gente o link da aula, entendeu? Facilita bem, né, para entender a ovelha negra. Exato, exato. Essa foi a ideia de subir no YouTube, né? Eu ia fazer a mesma aula ao vivo, não fiz por respeito, acho que a cada um, todo mundo se dispôs a estar aqui. Então, vou fazer essa aula depois, mas por esse motivo mesmo. Eu sei que algumas das pessoas puderam. Gra, você lembra da minha mãe, né? Depois, outra hora, a gente conta da história, mas olha quem está aqui, curiosíssima com a aula, amando constelação. Que linda! Beijo para ela! Interessante, né? Como a vida. Lembra? Não queria entrar na constelação e agora está aqui, nossa, adorando. Que linda! Manda um beijão para ela. Hã? Fala que eu tô mandando um beijão para ela, caso ela não esteja ouvindo. Tá ouvindo, sim. Ela tá condida, né? Tá condida. Ela não queria aparecer, mas ouvir, olha. Ai, que ótimo! É muito bom isso, né, Lu? Porque é bom que todos os... Seria bom, ou melhor, seria bom
que toda a família entendesse que cada um tem o seu lugar, cada um precisa se manter no seu lugar, que é o mais importante, mas nem sempre é assim tão simples, né? Então, as poucas pessoas que conseguem já é alguma coisa. Então, a hora que eu subi o link lá, uma ideia legal é você compartilhar com as pessoas assim, sabe? Aquele compartilhamento aleatório. Olha, gente, eu estava assistindo esse vídeo aqui, olha que legal. E manda. Se a pessoa assistir, legal. Se a pessoa não assistir, ok. No momento certo, ela vai assistir, acredite. Seja comigo, seja com outra pessoa, no momento certo ela vai ver o que ela precisa ver. É sempre assim. Às vezes a pessoa entra na constelação arrastada, às vezes a pessoa entra na constelação sem saber o que ela está fazendo lá, e a hora que ela se separa, tudo faz sentido para ela. Mais alguém? Quem mais quer falar? Quem mais gostaria de falar alguma coisa? A Paula tá quieta, tá até com medo. Tá todo mundo com vergonha? Gente, é online, fica tranquilo. Mais da metade de vocês eu nem tô vendo a cara. A Gorete, que tá com os olhos inchados, eu tô vendo. Então, já que ninguém quer falar mais nada, já que ninguém quer pontuar mais nada, Érica, de tudo que você leu aí no chat, tem alguma coisa que você queira pontuar, que você queira falar, que você queira acrescentar de tudo que foi dito? Bom, eu acrescentar, acho que não, né, gente? A aula foi muito bem explicada. O Eric colocou que foi muito boa, agradeceu aqui, foram boas explicações, ele gostou, que era uma. Viu, Lu, é meu irmão, então também a gente explicava as populações e era um bate-papo meio ferrinho aqui. Eu falei, vai lá assistir a aula, daí a Grazi explica, você vai entender melhor, porque explicar nunca faz milagre, né? Então eu não fico mais me esquentando com isso. Mas, assim, é legal fazer a nossa parte. Eu entendo essa ansiedade de querer que mais pessoas da família bate-papo, a gente brigou mesmo, na verdade. E me falou que estou sendo bondosa, a gente teve uma briga bem feia aqui. Mas, assim, a gente quer, como é bom para a gente quer que mais pessoas recebam isso, né? Eu entendo essa ansiedade, essa expectativa. Mas solta, sem expectativa, sem intenção, faz a sua parte, que o próprio movimento seu vai acabar afetando. Eu falo, né, para as pessoas quando eu atendo que a constelação é como uma corda de violão. Quando você toca, ela não vibra só para frente, ela vai vibrar para trás, para os lados. Então, assim, todo mundo que está no seu campo familiar vai sofrer um efeito. Se você entra no seu lugar como filha, automaticamente sua mãe vai entrar no lugar como mãe, né? E se eu entro como irmã mais velha, o pentelho aí vai entrar no lugar do terceiro filho, né? Ele é o caçula. Então, quando a gente coloca no lugar, o outro é obrigado a entrar no lugar dele. Assim, o campo vai levando, uma hora a pessoa acaba entrando. Então, fica tranquila que só o seu movimento já é um grande passo para todo o seu sistema. E é isso, gente. Agradeço a presença de todos aqui e espero revê-los na próxima aula, semana que vem. É isso aí. Érica, a gente está aqui, eu com seu irmão, combinando uma mesa redonda com você no meio, tá? Pra gente fazer um debate épico, tá? E já fizemos isso no chat aqui, abertamente, tá? Pra todo mundo ver, tá todo mundo convidado, brincadeira. Se trouxer vinho, até tá convidado. Acho mais fácil montar um ringue. Então, para a gente finalizar, então, eu quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui. Na próxima aula, eu pretendo fazer um movimento sistêmico com vocês. Então, estejam em local onde você possa se sentir confortável para fazer um movimento sistêmico, mesmo que você não queira deixar a câmera aberta, não tem problema, mas eu acho que a experienciação dentro daquilo que a gente consegue fazer online, porque não dá para fazer muito, né? É importante. Então, no próximo eu pretendo fazer um movimento sistêmico. A próxima aula, Amor Cego, nós vamos fazer dessa mesma forma. Eu vou dar aula, a Érica vai me dar um suporte. Depois as outras 2 aulas é com a Érica, que aí já é o know-how dela. E nós temos uma das coisas importantes, que isso fique para todo mundo, é a gente saber a nossa limitação, saber até onde a gente é boa no que faz e saber até onde o outro é muito bom no que faz. Então, a Érica entra aí nos 2 últimos encontros, tá? Para fechar com chave de ouro.
E no último encontro aí, então, eu vou entrar com um presente para vocês, né? Talvez eu aumente até o presente que já tá, quem sabe, não sei. Preciso conversar com a Érica é quem autoriza ou não as coisas, então se não tiver nada, a culpa é dela. Mentira. E eu quero agradecer imensamente vocês que ficaram aqui até o final, que estão aqui para uma evolução, seja ela pessoal, seja ela do teu sistema, ou seja por curiosidade, independentemente do motivo, todos estamos no mesmo barco. O barco da evolução, o barco das ovelhas negras, o barco daqueles que rema e toma remada nas costas ainda por cima, porque a gente não tem opção, a gente está nessa vida e a gente está para isso mesmo, para evoluir. Então, fica aí o meu agradecimento para cada um de vocês, espero encontrá-los na próxima aula, lembrando que tragam papel e caneta e estejam num lugar onde vocês possam fazer um movimento sistêmico sentadinho na cadeira, mas que ninguém vá vir falar e que você se sinta confortável com isso, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês, gratidão imensa e até o próximo, se Deus quiser. Gratidão.